Capítulo 7. O deslumbramento da alma. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12:2. Consideremos mais uma vez aquele homem inteligente e comum, mencionado no capítulo anterior, que vem pela primeira vez ler as Escrituras. Ele se aproxima da Bíblia sem qualquer conhecimento prévio do seu conteúdo. Está completamente sem preconceitos. Não tem nada a provar nem nada a defender. Tal homem não lerá por muito tempo, até que sua mente comece a observar certas verdades que se destacam da página. São os princípios espirituais por trás do registro dos atos de Deus com os homens, entretecidos nos escritos de homens santos, movidos pelo Espírito Santo. À medida que continua a ler, ele talvez queira numerar essas verdades à medida que se tornam claras e fazer um breve resumo sobre cada número. Esses resumos serão os artigos do seu credo bíblico. Leituras posteriores não afetarão esses pontos, exceto para ampliá-los e fortalecê-los. Nosso homem está descobrindo o que a Bíblia realmente ensina. Bem no alto da lista das coisas que a Bíblia ensina estará a doutrina da fé. O lugar de grande importância que a Bíblia dá à fé será demasiado evidente para que ele não perceba. Muito provavelmente, ele concluirá: a fé é de suma importância na vida da alma. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé me conseguirá qualquer coisa, me levará a qualquer lugar no reino de Deus. Mas sem fé, não pode haver aproximação a Deus, nem perdão, nem libertação, nem salvação, nem comunhão, nem vida espiritual alguma. Quando o nosso amigo chegar ao capítulo 11 de Hebreus, o eloquente elogio que ali é pronunciado sobre a fé não lhe parecerá estranho. Ele terá lido a poderosa defesa que Paulo faz da fé em suas epístolas aos Romanos e aos Gálatas. Mais tarde, se estudar a história da Igreja, compreenderá o poder espantoso dos ensinos dos reformadores, quando mostraram o lugar central da fé na religião cristã. Agora, se a fé é tão vitalmente importante, se é um deve indispensável na nossa procura de Deus, é perfeitamente natural que estejamos profundamente preocupados em saber se possuímos ou não este dom tão precioso. E sendo a nossa mente o que é inevitável que mais cedo ou mais tarde cheguemos a indagar sobre a natureza da fé. O que é a fé? Estaria perto da pergunta: tenho fé? E exigiria uma resposta se pudesse ser encontrada em algum lugar. Quase todos os que pregam ou escrevem sobre o assunto da fé têm mais ou menos as mesmas coisas a dizer a respeito dela. Eles nos dizem que é crer numa promessa, que é tomar Deus pela sua palavra, que é considerar a Bíblia como verdadeira e agir com base nela. O resto do livro ou sermão geralmente é ocupado com histórias de pessoas que tiveram as suas orações respondidas como resultado da sua fé. Essas respostas são, na maioria, dons diretos de natureza prática e temporal, como saúde, dinheiro, proteção física ou sucesso nos negócios. Ou, se o mestre tem inclinação filosófica, ele pode tomar outro caminho e nos perder num emaranhado de metafísica ou nos soterrar com jargão psicológico enquanto define e redefine, afinando o fio delgado da fé, até que ele desapareça em aparas de teia de aranha. Nas Escrituras praticamente não se faz esforço para definir a fé. Fora de uma breve definição de 14 palavras em Hebreus 11:1, não conheço nenhuma definição bíblica, e mesmo ali, a fé é definida funcionalmente, não filosoficamente. Isto é uma declaração do que a fé é em operação, não do que ela é em essência. Ela assume a presença da fé e mostra o que resulta dela, em vez de dizer o que ela é. Seremos sábios em ir apenas até aí e não tentar ir mais longe. Somos informados de onde ela vem e por que meios. A fé é dom de Deus. Efésios 2:8. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Isso é claro, e parafraseando Tomás de Kempis,
prefiro exercitar a fé do que conhecer a definição dela. A partir daqui, quando as palavras "a fé é" ou equivalentes ocorrerem neste capítulo, peço que sejam entendidas como se referindo ao que a fé é em operação, exercida por um homem crente. Aqui abandonamos a noção de definição e pensamos na fé como ela pode ser experimentada em ação. O tom dos nossos pensamentos será prático, não teórico. Numa história dramática no livro de Números, a fé é vista em ação. Israel desanimou e falou contra Deus, e o Senhor enviou serpentes ardentes entre eles, e elas mordiam o povo, e morreu muita gente de Israel. Então Moisés buscou o Senhor por eles, e ele ouviu e lhes deu um remédio contra a mordida das serpentes. Ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a pusesse sobre uma haste à vista de todo o povo, e há de ser que todo mordido que olhar para ela viverá. Moisés obedeceu, e sucedeu que, se alguma serpente mordia alguém, quando este olhava para a serpente de bronze, vivia. Números 21, do 4 ao 9. No Novo Testamento, este importante trecho da história é interpretado para nós por ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está explicando aos seus ouvintes como podem ser salvos. Diz-lhes que é crendo. Então, para tornar isso claro, refere-se a este incidente no livro de Números. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, do 14 ao 15. O nosso homem simples, ao ler isto, faria uma descoberta importante. Notaria que olhar e crer eram termos sinônimos. Olhar para a serpente do Antigo Testamento é idêntico a crer em Cristo no Novo Testamento. Isto é, o olhar e o crer são a mesma coisa. E ele compreenderia que enquanto Israel olhava com os olhos externos, o crer é feito com o coração. Creio que ele concluiria que a fé é o deslumbramento da alma sobre um Deus Salvador. Quando tivesse visto isso, lembraria de passagens que lera antes e o seu significado inundaria a sua mente. Olharam para ele e foram iluminados, e o seu rosto não se envergonhou. Salmos 34 e 5. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Eis que, como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e como os olhos da serva para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. Salmos 123, do 1 ao 2. Aqui, o homem que busca misericórdia olha diretamente para o Deus da misericórdia e nunca tira os olhos dele até que a misericórdia seja concedida. E o próprio Senhor Jesus olhava sempre para Deus e, levantando os olhos ao céu, abençoou. Mateus 14, 19. Na verdade, Jesus ensinou que realizava as suas obras sempre mantendo os seus olhos interiores voltados para o Pai. O seu poder estava no seu olhar contínuo para Deus. Do João 5, 19 e 21. De pleno acordo com os poucos textos que citamos, está todo o teor da palavra inspirada. É resumido para nós na Epístola aos Hebreus, quando somos instruídos a correr a carreira da vida, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. De tudo isso aprendemos que a fé não é um ato feito uma vez, mas um deslumbramento contínuo do coração para o Deus triuno. Crer, então, é dirigir a atenção do coração para Jesus. É levantar a mente para contemplar o Cordeiro de Deus e nunca cessar esse contemplar pelo resto das nossas vidas. No começo, isso pode ser difícil, mas torna-se mais fácil à medida que olhamos firmemente para a sua pessoa maravilhosa, tranquilamente e sem esforço. Distrações podem atrapalhar, mas uma vez que o coração se comprometeu com ele, depois de cada breve excursão para longe dele, a atenção retornará novamente e repousará sobre ele como um pássaro errante,
voltando à sua janela. Eu enfatizaria este único compromisso, este único grande ato volitivo que estabelece a intenção do coração de contemplar para sempre a Jesus. Deus toma esta intenção como a nossa escolha e faz as concessões necessárias pelas 1000 distrações que nos assediam neste mundo mau. Ele sabe que estabelecemos a direção dos nossos corações para Jesus, e nós também podemos saber disso e consolar-nos com o conhecimento de que um hábito da alma está se formando, que depois de um tempo se tornará uma espécie de reflexo espiritual que não exigirá mais esforço consciente da nossa parte. A fé é a menos egocêntrica das virtudes. Por sua própria natureza, ela mal tem consciência da sua própria existência. Como o olho que vê tudo à sua frente e nunca se vê a si mesmo, a fé está ocupada com o objeto sobre o qual repousa e não presta atenção a si mesma. Enquanto olhamos para Deus, não nos vemos. Uma bênção libertadora. O homem que lutou para se purificar e só teve fracassos repetidos experimentará um alívio real quando parar de mexer na sua alma e olhar para o perfeito. Enquanto olha para Cristo, as próprias coisas que tanto tempo tentou fazer serão realizadas dentro dele. Será Deus operando nele tanto o querer como o realizar. A fé não é, em si mesma, um ato meritório. O mérito está naquele para quem ela se dirige. A fé é um redirecionamento da nossa visão, um sair do foco da nossa própria visão e colocar Deus em foco. O pecado torceu a nossa visão para dentro e a tornou egocêntrica. A incredulidade colocou o eu onde Deus deveria estar e está perigosamente perto do pecado de Lúcifer que disse: colocarei o meu trono acima do trono de Deus. A fé olha para fora em vez de para dentro e toda a vida se alinha. Tudo isso pode parecer demasiado simples, mas não temos desculpas a apresentar. Aqueles que procurariam subir ao céu em busca de ajuda ou descer ao inferno, Deus diz: a palavra está perto de ti, a palavra da fé. A palavra nos induz a levantar os nossos olhos para o Senhor, e a bendita obra da fé começa. Quando levantamos os olhos interiores para contemplar Deus, temos a certeza de encontrar olhos amigáveis, olhando de volta para nós, pois está escrito que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. A doce linguagem da experiência é: tu, ó Deus, me vês. Quando os olhos da alma que olham para fora encontram os olhos de Deus que olham para dentro, o céu começa aqui mesmo nesta terra. Quando todo o meu esforço se volta para ti, porque todo o teu esforço se volta para mim, quando olho somente para ti com toda a minha atenção, e nunca desvio os olhos da minha mente, porque tu me envolves com o teu constante olhar, quando dirijo o meu amor somente para ti, porque tu, que és o próprio amor, te voltaste somente para mim. E o que é, Senhor, a minha vida, senão aquele abraço em que a tua doçura deleitosa me envolve tão amorosamente? Assim escreveu Nicolau de Cusa, há 400 anos. Gostaria de dizer mais sobre este velho homem de Deus. Ele não é muito conhecido hoje em dia entre os crentes cristãos, e entre os fundamentalistas atuais, ele não é conhecido de forma alguma. Sinto que poderíamos ganhar muito com um pouco de familiaridade com homens do seu calibre espiritual e com a escola de pensamento cristão que eles representam. A literatura cristã, para ser aceita e aprovada pelos líderes evangélicos dos nossos tempos, deve seguir muito de perto o mesmo trilho de pensamento, uma espécie de linha do partido, da qual é pouco seguro desviar-se. Meio século disso na América nos tornou presunçosos e contentes. Imitamos uns aos outros com devoção servil, e os nossos esforços mais intensos são empregados para tentar dizer a mesma coisa que todos ao nosso redor estão dizendo. E ainda assim, encontrar uma desculpa para dizê-lo, alguma pequena variação segura sobre o tema aprovado, ou, no mínimo,
pelo menos uma nova ilustração. Nicolau foi um verdadeiro seguidor de Cristo, um amante do Senhor, radiante e brilhante em sua devoção à pessoa de Jesus. Sua teologia era ortodoxa, mas fragrante e doce, como tudo o que se refere a Jesus deve ser. A sua concepção da vida eterna, por exemplo, é bela em si mesma, e, se não me engano, está mais perto em espírito de João 17:3 do que aquilo que é corrente entre nós hoje. A vida eterna, diz Nicolau, não é outra coisa senão aquele bendito olhar com o qual tu nunca cessas de me contemplar, sim, até os lugares secretos da minha alma. Contemplar-te é dar vida, é comunicar incessantemente o mais doce amor por ti, é inflamar-me para o amor de ti pelo comunicar do amor, e alimentar-me inflamando, e inflamando acender o meu anseio, e acendendo fazer-me beber do orvalho da alegria, e bebendo infundir em mim uma fonte de vida, e infundindo fazê-la crescer e perdurar. Agora, se a fé é o deslumbramento do coração para Deus, e se este deslumbramento não é senão o levantar dos olhos interiores para encontrar os olhos que tudo veem de Deus, então se segue que é uma das coisas mais fáceis de se fazer. Seria próprio de Deus tornar a coisa mais vital fácil e colocá-la ao alcance do mais fraco e mais pobre de nós. Várias conclusões podem ser tiradas disso tudo. A simplicidade, por exemplo. Uma vez que crer é olhar, pode ser feito sem equipamento especial ou parafernália religiosa. Deus providenciou para que o essencial da vida e da morte nunca esteja sujeito ao capricho do acaso. Equipamentos podem quebrar ou se perder, a água pode vazar, registros podem ser destruídos pelo fogo, o ministro pode atrasar ou a igreja pode queimar. Todas essas coisas são externas à alma e estão sujeitas a acidentes ou falhas mecânicas. Mas olhar é do coração e pode ser feito com sucesso por qualquer homem, quer esteja de pé, de joelhos ou deitado em sua última agonia a 1000 milhas de qualquer igreja. Uma vez que crer é olhar, pode ser feito a qualquer momento. Nenhuma estação é superior à outra para este ato mais doce de todos. Deus nunca fez a salvação depender de luas novas, dias santos ou sábados. Um homem não está mais perto de Cristo no domingo de Páscoa do que, digamos, no sábado, 3 de agosto, ou na segunda-feira, 4 de outubro. Enquanto Cristo estiver sentado no trono mediador, todo dia é um bom dia, e todos os dias são dias de salvação. Nem o lugar importa nesta bendita obra de crer em Deus. Levante o seu coração e deixe-o repousar sobre Jesus, e você estará instantaneamente num santuário, ainda que seja numa cabine de trem, numa fábrica ou numa cozinha. Você pode ver Deus de qualquer lugar, se a sua mente estiver disposta a amá-lo e obedecê-lo. Agora, alguém pode perguntar: isso de que você fala não é para pessoas especiais, como monges ou ministros que, pela natureza da sua vocação, têm mais tempo para dedicar à meditação silenciosa? Eu sou um trabalhador ocupado e tenho pouco tempo para ficar sozinho. Fico feliz em dizer que a vida que descrevo é para todos os filhos de Deus, independentemente da vocação. Na verdade, ela é praticada alegremente todos os dias por muitas pessoas trabalhadoras. E não está além do alcance de ninguém. Muitos encontraram o segredo de que falo, e sem dar muito pensamento ao que se passa dentro deles, praticam constantemente este hábito de contemplar interiormente a Deus. Eles sabem que algo dentro dos seus corações vê Deus, mesmo quando são obrigados a retirar a atenção consciente para se envolverem em assuntos terrenos. Há dentro deles uma comunhão secreta que sempre continua. Basta que a sua atenção seja liberada por um momento dos negócios necessários, e ela voa imediatamente de volta para Deus. Este tem sido o testemunho de muitos cristãos, tantos que, mesmo ao afirmá-lo assim, tenho a sensação de que estou citando, embora de quem ou de quantos não posso saber. Não quero deixar a impressão de que os meios ordinários da graça não têm valor.
eles certamente têm. A oração particular deve ser praticada por todo cristão. Longos períodos de meditação na Bíblia purificarão o nosso olhar e o direcionarão. A frequência à igreja ampliará a nossa visão e aumentará o nosso amor pelos outros. Serviço, trabalho e atividade, tudo é bom e deve ser praticado por todo cristão. Mas na base de todas essas coisas, dando-lhe significado, estará o hábito interior de contemplar a Deus. Um novo conjunto de olhos, por assim dizer, se desenvolverá dentro de nós, capacitando-nos a olhar para Deus, enquanto os nossos olhos exteriores veem as cenas deste mundo passageiro. Alguém pode temer que estejamos exagerando a religião particular fora de proporção, que o nós do Novo Testamento esteja sendo deslocado por um eu egoísta. Já lhe ocorreu que 100 pianos, todos afinados com o mesmo diapasão, estão automaticamente afinados uns com os outros? Eles estão em uníssono, não por se afinarem uns com os outros, mas por se afinarem com outro padrão, ao qual cada um deve curvar-se individualmente. Assim, 100 adoradores reunidos, cada um olhando para Cristo, estão mais próximos uns dos outros no coração do que poderiam estar se tornassem conscientes de unidade e desviassem os olhos de Deus para esforçar-se por uma comunhão mais estreita. A religião social é aperfeiçoada quando a religião particular é purificada. O corpo se torna mais forte à medida que os membros se tornam mais saudáveis. Toda a Igreja de Deus ganha quando os membros que a compõem começam a buscar uma vida melhor e mais elevada. Tudo o que foi dito pressupõe verdadeiro arrependimento e uma entrega plena da vida a Deus. Mal é necessário mencionar isto, pois somente pessoas que fizeram tal entrega terão lido até aqui. Quando o hábito de olhar interiormente para Deus se fixar dentro de nós, seremos introduzidos a um novo nível de vida espiritual, mais em harmonia com as promessas de Deus e com o Espírito do Novo Testamento. O Deus triuno será a nossa morada, mesmo enquanto os nossos pés andarem pela estrada baixa do dever simples aqui entre os homens. Teremos encontrado de fato o sumo bem da vida. Oração final do capítulo. Ó Senhor, ouvi uma boa palavra, convidando-me a olhar para Ti e ser satisfeito. O meu coração anseia por responder, mas o pecado obscureceu a minha visão até que Te vejo apenas debilmente. Agrada-te purificar-me no Teu próprio sangue precioso e tornar-me interiormente puro, para que eu possa, com olhos desvendados, contemplar-te todos os dias da minha peregrinação terrena. Então estarei preparado para contemplar-te em todo o teu esplendor, no dia em que tu apareceres, para ser glorificado nos teus santos e admirado em todos os que creem. Amém.